Aliás, a perguntinha da enquete você já pode responder também, pelo 12997-167989. Uma pergunta que é um pouco diferente, porque geralmente a gente coloca as respostas sim ou não. É verdade. Essa é realmente para conhecer quem está assistindo o programa, tá? Sua pressão arterial é #normal. A gente coloca o normal aqui, aquele 12/8, que geralmente falam, né? #baixa ou #alta. Manda pra gente já a sua resposta com tudo juntinho para conseguir contabilizar. Pois é, essa enquete tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? A gente sempre faz essa conexão. Esse mês a gente está trazendo, então, para o programa assuntos relacionados ao universo feminino, para homenagear você, mulher, aí a nossa amiga, que sempre acompanha o Falando Nisso. E então hoje o tema, o assunto é a pré-eclâmpsia, gente. Pois é, um assunto tão sério, um problema tão sério que pode comprometer a saúde das grávidas. Então, a nossa convidada de hoje, que vai responder as nossas perguntas e as suas também, é ginecologista, obstetra, doutora Helena Proni. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal, doutora. Bom, a gente vai falar então sobre a pré-eclâmpsia, que voltou, né, a ter mais destaque depois do caso da cantora Alexa, né, artista que estava grávida de 6 meses, ela realizou o parto no dia 2 de fevereiro, mas a criança não resistiu e, infelizmente, acabou falecendo 3 dias depois. Muito triste, né, gente? O motivo foi por causa da decorrência da pré-eclâmpsia precoce, né, agravada pelo síndrome também HELP. A gente vai entender que síndrome é essa, síndrome HELP. Então, o que é essa pré-eclâmpsia, doutora? Para a gente entender. E até essa síndrome HELP, que eu confesso que eu não conhecia. Bom, a pré-eclâmpsia, ela é uma hipertensão específica da gestação, uma doença específica da gestação. Ela é causada por um problema na placenta. Então, na hora que a placenta ela vai terminar o seu processo ali de invadir o útero, ocorre um problema onde os vasos eles ficam muito resistentes. Isso gera toda uma resposta vascular, inflamatória no corpo e aumenta a pressão e pode levar a lesões de órgãos-alvo, como o fígado, os rins, o cérebro. E foi o caso em questão, né? Uma lesão no fígado, que é a síndrome HELP. Então, a gente pode ter hemólise, que é a quebra das hemácias, lesões no fígado que aumentam as enzimas hepáticas e pode ter queda das plaquetas. E a gente pode levar a um comprometimento muito grande do organismo e levar até a mulher a óbito e o neném também. Então, uma das complicações mais graves da pré-eclâmpsia é a síndrome HELP. Doutora, então não necessariamente a mulher, né, por exemplo, hoje, que já tem a pressão alta, vai desenvolver a pré-eclâmpsia. São outros fatores que envolvem essa questão, ou mulheres com pressão baixa. Eu tenho pressão baixa, o meu normal é baixo, né? Não quer dizer que eu não vá desenvolver isso? Não. O que determina que uma mulher pode ter mais risco ou não de desenvolver a pré-eclâmpsia? Bom, existem alguns fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Sim. Ter pressão alta é um fator de risco já. Quem já tá. tem pressão alta ou qualquer outra doença metabólica, que causa processo inflamatório, pressão alta, diabetes, aumento de colesterol, resistência insulínica, doenças autoimunes, todas são fatores de risco para essa mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Agora, existem mulheres que não têm nenhuma doença e podem desenvolver também. E aí, quais são esses fatores de risco? Os extremos da idade, adolescentes ou mulheres acima de 35, 40 anos, obesidade, pré-eclâmpsia em gestação anterior. A mulher que está no primeiro filho, muita gente não sabe disso, mas por ter um componente imunológico também, essa resposta ao material genético do parceiro na primeira gestação pode gerar pré-eclâmpsia também. Então, quando ela está na segunda gestação, o risco é menor, quando ela está com o mesmo parceiro. Se ela troca de parceiro, já teve uma pré-eclâmpsia na primeira gestação, ela pode voltar a ter um risco aumentado por esse fator imunológico. Então, esses são os principais fatores de riscos. Então, sim, uma mulher que tem a pressão normal, que não tem nenhuma doença, ela pode vir a desenvolver pré-eclâmpsia. Doutora, agora a gente sabe que a gravidez é um processo muito único, né? Às vezes uma mãe de 5 filhos, cada gravidez foi diferente, né? Ela vivenciou de uma maneira diferente. Então, às vezes uma sente mais sono, outra sente mais dor de cabeça e vai variando. Então, muda muito do dia a dia da mulher quando ela está grávida. Mas quais sinais e sintomas que essas gestantes, elas devem ficar atentas, que estão fora desse padrão, mesmo que seja diferente a dinâmica de gravidez? E quando procurar um médico, então, uma ajuda para entender que isso não está certo? Pensando em pré-eclâmpsia, um sintoma que pode aparecer, que pode dar um alerta, é o inchaço.
É normal que a gestante inche, principalmente no final da gravidez, nesse calor que a gente está passando agora, mas geralmente é um inchaço não tão importante, mas nos membros inferiores. Quando ela começa a ter um inchaço súbito, ou começa a aparecer nas mãos, no rosto, isso aí é um sinal de alerta para ela procurar ajuda médica, para ela informar o obstetra dela e verificar se ela não está desenvolvendo quadro de pré-eclâmpsia. Doutora, existem, por exemplo, exames, né? Como que é feito, de fato, esse diagnóstico? A gente sabe que é fundamental fazer o pré-natal, né? Pelo SUS, existem ali consultas mínimas. Para quem tem o privilégio, né, de ter um convênio, a gente vai na médica, né, na obstetra, ginecologista, uma vez no mês. Depois vão diminuindo as consultas. Vai chegando o parto, vai ficando barriguda, você vai cada vez mais vezes. Frequente, Nossa, né? No final da minha gestação da Ayla, eu ia um dia sim, um dia não. Meu Deus, olha só. Então, enfim. Mas voltando, com relação ao diagnóstico, como fazer isso? Então, o diagnóstico primeiramente, a pressão alterada. Já então, é o primeiro... 140 por 90, né, o 14 por 9, em 2 medidas. Ela tem que medir uma vez, pelo menos 4 a 6 horas de intervalo, ela vai medir novamente, 14 por 9 ou mais de novo. Ela tem uma síndrome hipertensiva gestacional. A pré-eclâmpsia não é a única síndrome hipertensiva gestacional. Para a gente saber se é pré-eclâmpsia ou não, ela vai fazer um exame de proteína na urina, que o ideal é a proteinúria de 24 horas, aquele exame que a gente colhe por 24 horas na garrafinha e vê quanto de proteína tem ali. Se a proteína está aumentada, a gente fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, a pressão alta, mas a proteína na urina. Existe uma situação onde a proteína está normal na urina, mas eu também fecho o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que é quando ela tem aquelas lesões de órgão-alvo, do fígado, do convulsão, né, que é a eclâmpsia, alteração renal, edema no pulmão, no coração. Ou até alteração placentária, que é a deficiência do crescimento do neném, a alteração do Doppler, né, o sofrimento fetal, também fecharia um diagnóstico de pré-eclâmpsia. A gente já volta com o assunto, então, para você em casa que quiser participar, mande um depoimento, algum amigo seu que já passou por isso, alguma amiga, e a gente traz aqui com a doutora, tá bom? Bom, aqui no estúdio a gente volta a falar sobre saúde feminina e como prevenir a pré-eclâmpsia na gravidez. E na enquete de hoje, a gente quer saber o seguinte, tem a ver, né, com esse assunto? Na tela, por favor, a nossa enquete. Como que tá a tua pressão? Sua Amiga, pressão, eu ela acho que é a minha alta, tá normal, baixa? sabe? Hashtag normal. Hashtag Às normal? vezes dá uma uns picos. subidinha. A minha é baixa. Hashtag baixa eu colocaria, né? E tem a alta também, que aí precisa de uma série de atenções, inclusive com relação à pré-eclâmpsia, que a gente já aprendeu aqui, né? Pois é, esse é o assunto de hoje. Então, você participa com a gente, mandando um depoimento sobre esse assunto. Alguém na sua família que já passou por isso, como é que foi o tratamento? Aqui no 12997167989. No estúdio, a ginecologista a doutora Helena Prone responde às nossas perguntas. Obrigado pela presença, doutora. E agora, a Águida fez uma perguntinha sobre esse assunto no Açaí. Vamos assistir. Gente, conheci a Deusita aqui no Açaí Colinas, uma querida muito simpática, e a gente estava batendo um papo sobre a questão da pré-eclâmpsia, e ela tem uma história com a amiga que passou um sufoco, não foi, Deusita? Exatamente. Nós sempre achamos que o pré-eclâmpsia pode acontecer no começo da gestação e durante o pré-natal você descobre ele. No caso dela não foi assim. Ela teve um pré-natal tranquilo, e quando a bolsa rompeu, que ela foi para o hospital esperando ter um parto normal, a pressão dela foi tão elevada e ela teve a pré-eclâmpsia. E eles fizeram o parto do bebê dela cesariana. E ela levou um tempo ainda hospitalizada para se recuperar. E foi um susto bem grande para a família como um todo. Vamos tentar entender então quais são os cuidados, principalmente quando acontece exatamente isso, né? A pré-eclâmpsia no momento do parto. Os médicos têm que agir rápido, né? Bom, ela pode desenvolver sim a pré-eclâmpsia lá nos finalmente, né? Na hora que está internando para o parto ou até no final da gravidez. Os cuidados são os mesmos que a gente faria em outros momentos. Se ela já tem 37 semanas de gravidez, se o bebê já está a termo, não é mais prematuro, já indica a resolução da gravidez. Só que ela não precisa ser cesariana. Pode ser um parto normal. É mesmo, doutor? Sim, a pré-eclâmpsia não indica cesariana. Alguma condição específica pode indicar, mas o fato dela ter pré-eclâmpsia, da pressão estar alta, isso não indica. Tá? Isso está em todos os consensos, aí, diretrizes de pré-eclâmpsia.
O parto normal é, inclusive, mais indicado, porque ele tem uma resposta inflamatória sistêmica muito menor. Sim. Então, a mulher fica muito melhor no pós-operatório. Então, sempre que possível, é preferível que a gente tenha o parto normal do que uma cesariana. Cesariana pode ser necessária, por exemplo, numa situação de extrema urgência, onde eu não tenha tempo para esperar uma indução de parto pegar. Mas, na maioria das situações, é possível ter o parto normal. Aliás, a gente precisa trazer esse assunto, a produção pode até anotar sobre os tipos de parto. Acho que faz um tempo que a gente não conversa e é algo sempre bacana para a gente revisitar esse assunto, porque ele é muito bacana. Voltando a falar aqui da pré-eclâmpsia, vamos pensar um pouquinho na prevenção. É possível uma mulher que pretende ser mãe ou que já está grávida também prevenir esse problema? Sim. Primeira coisa é cuidar dos fatores de risco. Tem fatores de risco que são preveníveis. Então, por exemplo, obesidade, as doenças crônicas. Controlar a obesidade e as doenças crônicas pode já reduzir o risco de pré-eclâmpsia. E existe uma prevenção específica para a pré-eclâmpsia, que é com alguns medicamentos, suplementos. O Ministério da Saúde acabou de publicar há um mês uma recomendação que já era feita por outros órgãos, que é a suplementação de cálcio para todas as gestantes que não tenham a ingesta adequada. A grande maioria não tem, precisa de um consumo grande de leite derivados todos os dias para que ela tenha um aporte adequado de cálcio. Então, existe a recomendação de uma suplementação universal de cálcio. Isso reduz em torno de 50% o risco de desenvolver a pré-eclâmpsia. A outra forma de prevenção é com AS. E ela vai ser direcionada àquelas mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia. E como que a gente sabe se ela é de alto risco ou não? Pelos fatores de risco. Então, existe um algoritmo específico para calcular esse risco, onde a gente coloca dados clínicos da paciente, da história, e também, quando ela faz aquele morfológico do primeiro trimestre, avalia a artéria uterina, coloca também esses dados. E aí a gente vai avaliar se ela é de alto ou de baixo risco. Se ela for de alto risco, ela vai receber o AS das 12 até as 36 semanas de gravidez. Olha, gente, quantas informações interessantes, né? Para você que está pretendendo engravidar, para você que conhece uma gravidinha, tem uma gravidinha aí na sua família, é legal dar esse toque, porque é necessário mesmo a gente cuidar da saúde, a pré-eclâmpsia é algo sério. A doutora Helena Proni, ela é ginecologista e obstetra. A gente sempre deixa aqui no nosso Instagram todas as indicações dos profissionais que passam por aqui na tela. Então, o nosso Instagram, para dar uma olhadinha, olha só, falando nisso, Band, tem os nossos sorteios que você pode participar, tem também as nossas mensagens do dia, que a gente sempre coloca aqui uma mensagem do dia para você, todas vão para o nosso Instagram. Se você quiser repostar, fique à vontade. Então, os contatos ficam aqui também e logo, logo, daqui a pouquinho, da doutora Helena vai estar entre os contatos aqui do Falando Nisso também. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe a médica ginecologista, a doutora Helena Proni, está conversando com a gente sobre os cuidados, né, e como prevenir a pré-eclâmpsia. Agora a gente vai dar uma olhadinha na enquete. A gente deixou para você essa enquete para você participar durante o programa, mas ainda dá tempo, tá? Pode colocar aí hashtag 3 opções. Sua pressão arterial é normal, baixa ou alta também, né? Tava tendo um tico-tico no fubá ali, vocês viram? Acho que ali no caso a pressão estava bem alta. Alteração de pressão. Vamos tentar colocar? Se alterar de novo, a gente volta aqui. Agora deu certo. Aí, muito Vamos bom. ver o resultado. Acho que foi isso mesmo, amiga. Foi medir a pressão no negócio do pessoal lá de dentro. Olha que bom, a maioria normal. Mas a gente também já entendeu que a pressão normal não é muito parâmetro para pré-eclâmpsia, É verdade, né? para o assunto de hoje não mesmo, né? É, E a mulheres alta podem já é um ter. alerta, né? Já 30% e 23% a baixa. Eu brinco que quem tem pressão baixa agradeça a Deus, viu, gente? Que a gente aprendeu aqui no programa que é até algo positivo para a gente pensando no futuro. É o seguinte, doutora, tem mais perguntinhas para você agora, direto do açaí que a Águida gravou, e a gente vai conferir. Encontrei aqui a Bárbara, que é mãe de uma menininha de 3 anos. Quero saber, Bárbara, como foi a sua gestação? Foi tranquila? Ela, assim, fisicamente foi, né? Fora as questões psicológicas, o turbilhão de hormônio que a gente passa, assim. Mas, assim, de forma física, eu não sofri muito, não tive muito enjoo, não tive nenhuma, assim, complicação, sabe? Foi tudo certinho, né? O pré-natal e tudo. Vamos saber quais são os fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Por exemplo, mulheres mais novas como ela podem desenvolver?
As mulheres menores que 18 anos têm maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia e as maiores de 35 a 40. Os extremos da idade reprodutiva. Por quê, doutora? O que será que acontece nessas duas fases? Interessante, né? Mulheres mais novinhas e as mais velhas também. A mais novinha a gente não sabe muito bem. A mais velha é pelo envelhecimento do organismo mesmo. Algumas já são até hipertensas, obesas, tem outros fatores de risco associados. E o próprio envelhecimento do organismo. Doutora, vamos trazer aqui para o programa, então, algumas medidas importantes que um médico pode indicar até como cuidado mesmo para a grávida, né, ou a mulher que pretende ficar grávida, já colocar então em prática, no dia a dia. Fala primeiro da alimentação com consumo baixo de sal e também de açúcar. Vamos falar do sódio? Porque hoje em dia a gente consegue ver alto em sódio, aí já é um alerta pra gente, né, doutor? Porque a gente pensa no sal na salada. Aí a pessoa até come menos salada, porque não quer pôr muito sal, e aí acaba indo para trás, na verdade, né? Pensa no sal e no sódio, esses dois pozinhos brancos. O sal, para pré-eclâmpsia especificamente, ele não faz muita diferença. Ele é importante a redução do consumo para quem é hipertenso crônico. Porque o mecanismo de ação da pré-eclâmpsia é um problema da placenta, então a questão de gestão de sódio não interfere muito nisso. A gestão de açúcar, ela pode gerar um processo inflamatório, pode gerar obesidade, então a gente nunca recomenda para nenhuma gestante consumir um açúcar em excesso, seria algo esporádico. Ótimo. Tem uma outra orientação, muitos médicos falam, principalmente quando a mulher está inchada e tudo, a questão do repouso. E ainda melhor se for do lado esquerdo. Por que isso é importante fazer, doutora? Quando a mulher está com um pico hipertensivo, é importante ela ficar assim em repouso, porque pode ajudar a controlar a pressão. E por que deitar para o lado esquerdo? Porque quando a mulher já está ali acima de 20 semanas, o útero já tem um certo volume, um certo peso, então ele vai comprimir a veia cava e vai diminuir o retorno do sangue. Isso pode comprometer a oxigenação do feto, a pressão arterial. Então esse repouso para o lado esquerdo. Por que para a esquerda? Porque é onde mais descomprime essa veia cava pela posição dos vasos realmente. No direito descomprime menos, no esquerdo é o melhor lado. Perfeito. Doutor, outra dica que os médicos costumam passar para os pacientes é a questão da ingestão da água. Eu acho que a gente pode até trazer aqui, doutora, porque a gente tem um cálculo que já aprendemos aqui no programa, que é 1 quilo, né? Por quilo você bebe 0,35 ml, né? Então você faz a continha aí. Agora, para a grávida, isso muda? Essa conta tem que ser diferente? A grávida ela deve ingerir um pouquinho mais de água do que a média, porque ela tem uma retenção muito grande. A grávida, ela retém cerca de 7,5 a 8 litros de água durante a gravidez toda. É tanto para aumentar o volume intravascular de sangue, quanto para o líquido amniótico, o crescimento do útero. Então, é importante que ela aumente esse aporte, sim, de líquido. Agora a gente começa mostrando a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, viu, pelos depoimentos que estão chegando e pelas experiências que vocês estão trazendo para a gente aqui em Abrir Mesmo o Coração, né? Vamos lá, então, para Cláudia. E foi isso que ela fez. Olha que foto legal. Mãe e filha, né? Tive uma eclâmpsia com 25 anos. Minha filha Mariana e eu ficamos na UTI. Fiquei cega por 3 dias. Tive convulsões. Minha filha saiu do hospital após 1 mês, mas Deus nos ajudou e deu tudo certo. Que bom a foto das duas, né? Olha só que interessante, até a questão da cegueira. E que bom que nesse caso é reversível, né, doutora? Sim. Bom, a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna no Brasil, né? Na verdade, todas as síndromes hipertensivas. Então, realmente, a gente pode ter complicações graves. A eclâmpsia e a síndrome HELP são as complicações mais graves da pré-eclâmpsia. Pode levar a uma morte encefálica, a um óbito ou até sequelas neurológicas. Então, sim, é um quadro muito grave. E muitas vezes essa pré-eclâmpsia acontecendo precocemente, a gente tem a prematuridade. Então, a pré-eclâmpsia também é uma das principais causas de prematuridade, que pode levar a complicações na criança, na própria mãe também. Olha que interessante a pergunta da Joyce. Obrigado, Joyce, pela sua participação. Sempre é bom ter você com a gente. Ela que é de São Sebastião. Ela teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez há 1 ano e meio. Ela quer saber se ela engravidar novamente, ela pode ter, fica mais propensa a pessoa ou não? Sim, quem já teve pré-eclâmpsia antes tem o risco de ter novamente. Porém, a primeira gestação com aquele parceiro é a gestação de maior risco. Então, muitas vezes ela tem na primeira e não tem nas próximas. Tá? Então, é um fator de risco sim, mas não quer dizer que ela vai ter. Ai, que bom, né? Boa sorte para você, viu, querida? Obrigada pela participação. A gente vai ver agora o depoimento da Elizabeth Mariano.
Boa tarde, querida. Um feliz aniversário, Beijo, Lucas. Tive pré-eclâmpsia, desde então fiquei com pressão alta e tive laqueadura aos 27 anos. Ou seja, ela permaneceu com a pressão alta, isso pode acontecer, então? Sim, geralmente a pré-eclâmpsia se resolve até 12 semanas depois do parto. Mas a mulher que teve pré-eclâmpsia já tem um fator de risco para virar hipertensa. Algumas não se recuperam depois do parto, algumas, é uma minoria, mas algumas ficam hipertensas. Que coisa, hein? Obrigado pela gentileza, minha amiga. Um beijo para você. Próxima perguntinha que a gente recebeu, pode mandar seu depoimento também. Temos bastante tempo para responder hoje. Gilsônia Souza. Boa tarde, minha querida. A pré-eclâmpsia tem sequelas a curto ou a longo prazo? Tive e perdi meu primeiro filho, lamento muito, viu? E hoje tenho 2 filhas, graças a Deus. Eu tinha pressão baixa. Obrigado pela participação, Gil. A maioria das complicações da pré-eclâmpsia acontece ali na gravidez ou no pós-parto mais recente. Embora possa acontecer complicações, por exemplo, a eclâmpsia, a síndrome HELP, alguns dias após o parto. Então, as complicações que podem ser sequelas para a mulher, por exemplo, as alterações neurológicas, como a outra telespectadora falou, morte do tecido encefálico, né, uma pressão alta que ela permanece depois. E as sequelas piores são geralmente decorrentes da prematuridade na criança, né? Então, se o quadro se resolveu ali no pós-parto, geralmente é difícil que ela tenha alguma sequela. Mais uma participação, quem está dividindo a experiência, né, da gestação com a gente também é a Simone. Aí, doutora, ela escreveu assim, olha só. Sou a Simone e a minha pressão sempre foi 11/7. Na gravidez, nunca fui orientada sobre alimentação saudável. Era jovem e comia o que queria. Tive eclâmpsia e foi um grande susto pra gente. O médico falou pro meu esposo que tentaria salvar uma das 2. Ainda bem, as 2 estão bem, né? Foram salvas. Mas a alimentação e a assistência adequada é fundamental para a saúde, né? Da mãe e do filho, doutora. Sim. A alimentação adequada, ela vai promover um ganho de peso mais adequado, uma gestação mais saudável, um desenvolvimento mais saudável do feto, porque ele precisa daqueles nutrientes, né? Não necessariamente a gente vai especificamente prevenir a pré-eclâmpsia, mas a gente vai ter uma gestação mais saudável, um ganho de peso mais adequado. Então, acho que o grande objetivo aqui do programa hoje, doutora, é trazer a importância do pré-natal, né? Então, você, minha amiga, você também, marido, cuide bem da sua esposa e insista, faça um certinho pré-natal para evitar grandes problemas, tá bom? A gente para um pouquinho a conversa e já volto a conversar aqui com a doutora sobre pré-eclâmpsia e trazer suas dúvidas junto também aqui ao nosso WhatsApp. Agora a gente volta para o assunto de hoje, pré-eclâmpsia, com as suas perguntinhas. Na tela, por favor, para a gente trazer um destaque, a doutora comentar também. A Malu Silva, ela comenta que a pressão dela é alta, fez muitos exames na gravidez, foram todas de alto risco. Então agora com mais idade, ela trocou de remédios, faz acompanhamento sempre. Porém, o que o médico ressaltou para ela e recomendou, e que também ajudou bastante, foram exercícios e também emagrecimento. Obrigado pelo carinho, Malu. É muito importante o peso também na gravidez. Tem mulheres, às vezes, que desandam um pouquinho, acabam engordando mais que deveria. Sim, é importante. Tem um ganho de peso recomendado para cada IMC. Então, ela deve seguir esse ganho de peso, não deve ganhar nem de menos nem de mais. Vamos a mais uma participação, dá um tempinho ainda, né? A gente consegue. Joyce Bernardes, São José dos Campos, ela escreveu o seguinte, doutora, a pré-eclâmpsia hereditária aconteceu na minha família, minha tia, uns 35 anos atrás. Ela não resistiu no parto, meu Deus. Porém, o bebê nasceu saudável. Que situação, hein? Sim, existe um fator de risco familiar, principalmente se a mãe da gestante teve pré-eclâmpsia. A gente considera isso até naquele algoritmo de cálculo de risco. Quero agradecer a doutora pela participação de hoje e você em casa também por ter mandado perguntinhas pra gente. Muito obrigado. Amanhã tem um assunto muito interessante. Meu amigo querido, Lucas Sanseverino, esse recadinho vai especialmente para você, porque amanhã é seu aniversário e a gente quer te desejar um ano repleto de realizações, de muita saúde, que Deus te abençoe sempre em todos os seus projetos. E agora eu vou falar como Águida, tá bom? Como sua amiga e sua parceira do Falando Nisso. Muito obrigada pela sua cumplicidade. E se a gente tem essa energia tão boa, essa interação que todo mundo admira, é porque nós somos sinceros e confiamos um no trabalho do outro. Muito obrigada por isso, viu? É um privilégio trabalhar com você todos os dias. Feliz aniversário! Eba, essa surpresa foi pra ele, gente! Ai, que bolinho! A equipe do Falando Nisso, Obrigado, toda amiga! desejando
Feliz aniversário pra Obrigado. você, viu? Você é muito importante pra gente. Obrigado. E pra vocês que estão aí também, né? Obrigado. Entra aqui atrás da Olha, gente também. gente, pra vocês conhecerem também a nossa equipe do Falando Nisso. Eu sou muito grato a Deus por trabalhar aqui com vocês, viu? Obrigado também vocês pela companhia, por me ajudarem também no dia a dia, como ser humano, crescer. Eu agradeço. E obrigado pela surpresa, amei, viu? Você gostou, amigo? Amei, nossa, cheiro gostoso. Vamos cortar esse bolo. Eba! Todos aqui. Pena que não vai dar um pedacinho pra você. Obrigado pelo Viu? carinho de vocês Vai aí em sempre casa ser também. abraçado. A gente se sente muito feliz de receber o feedback de vocês, o carinho. Muito obrigado de coração, viu? Amanhã tem Manhã na Band às 6 horas da manhã. Olha, Obrigado. vai cantar mais um parabéns. Ah, vai? Já deu. Eu não sei como tá o tempo, gente. Eu tô perdidinho. Obrigado pelo carinho de vocês. E eu, de coração, eu agradeço. Ai, Muito que obrigado. bom, amigo. Beijo, Amei a surpresa. gente. Eu não tô- O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e